Estou acordando. Tudo bem, Miguel? Ok. Professor Paulo. Não, Miguel. Miguel. Eu só quero Paulo e Miguel. Não, Paulo Miguel está em Santa Catarina. Não, mas Podemos iniciar então, Flávio? Tá. Já está transmitindo? já. Está ouvindo aqui? Som? Estou ouvindo aqui, ó. Aqui quando você falar, sai na sala. Bom, boa tarde a todos, a plateia presente, né, e aos espectadores que estão assistindo essa transmissão via IPTV, né, da USP. Estamos dando início à apresentação do Grupo de Gestão de Operações e Logística, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, né, para orientar os candidatos ao programa de mestrado, doutorado na nossa área, né, quanto aos procedimentos de preparação ou direcionamento dos seus projetos de pesquisa. Permita-me apresentar, meu nome é Dario Ikuomiaki, sou professor aqui do GOL e representante do GOL na comissão coordenadora do programa de pós-graduação em engenharia de produção. Aqui na tela, Flávio, está aparecendo aqui a tela? Nós temos uma visão do site, né, do programa de pós-graduação em engenharia de produção, né, e vocês clicando aqui no link pesquisa, né, nós temos aqui os 5 grupos que fazem parte do programa de pós-graduação em engenharia de produção, e dentre eles está o GOL, Gestão de Operações e Logística. Tá? Então, algumas informações sobre esse grupo vocês já podem acessar e consultar aí via o website do programa. Hoje eu vou estar utilizando essa apresentação, né, para fornecer informações gerais sobre a nossa área de atuação. Tá? Bom, então a ideia é seguir a seguinte agenda. Começamos com uma caracterização da nossa área, no âmbito do programa de pós-graduação em engenharia de produção. Na sequência, apresentaremos as linhas de pesquisa centrais da nossa área e os docentes, pesquisadores envolvidos. Na sequência, a ideia é passar algumas recomendações para a elaboração do pré-projeto de pesquisa, né? E para aqueles que estão presentes nesse evento, né, também daremos a oportunidade de nos dirigir com as perguntas, questionamentos, para que possamos esclarecer. Ok? Bom, com relação ao programa de pós-graduação em engenharia de produção da Escola Politécnica, né, nosso programa é um dos programas pioneiros nessa área aqui no Brasil, né, e nas avaliações trienais que a CAPES vem realizando para monitorar a qualidade dos programas de pós no Brasil, né, nós temos tido boas avaliações. Né, no triênio 2005-2007 e no triênio 2008-2009, né, tivemos como conceito a nota 5. Nota 5 é essa que é dada numa escala que vai até a nota máxima 7, né, onde a nota 7 corresponde aos programas de excelência de nível internacional. Né. Então, dentre os programas de engenharia de produção do Brasil, né, nós estamos muito bem ranqueados nessa escala, né, visto que até o presente momento não há nenhum programa ainda que consiga atingir o nível 7. Bom, com relação aos detalhes, né, e ao passo a passo, as datas, as condições, a documentação, né,
que os candidatos deverão apresentar, que deverão respeitar, né? Essas informações constam no nosso site, né? Então, clicando, então vamos visitar nosso site. O site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Produção, né? E aí, clicando aqui nesse botão de seleção, né, consta o edital que já foi publicado, né, com todas essas informações, né, em detalhe, né. Talvez alguns de vocês tenham tido uma experiência anterior de participar desse processo seletivo, né, ou talvez tenham ouvido informações de como é que foi esse processo no passado, né. Então, para aqueles que já têm uma certa ideia de como é que isso funcionava no passado, gostaríamos de alertar que este ano o processo seletivo mudou sensivelmente, né, na sua forma de operação. O exame será realizado em 2 fases, como consta no edital, sendo que a primeira fase, né, não será aplicada por nós, será aplicada pela FUVEST. Então, toda a parte de inscrição, né, e a própria realização da prova, né, correção, né, e divulgação dos resultados será realizada via FUVEST. Tá? Então, o próprio edital já fornece um link, né, para o site da FUVEST, né, onde posteriormente os candidatos encontrarão mais informações detalhadas sobre inscrição, local, horários e assim por diante. Ok? Então, máxima atenção para que na primeira fase, né, se mantenham informados sobre como será o modo de aplicação do exame através da FUVEST. Aí na segunda fase, aqueles que forem melhor avaliados, forem aprovados na primeira fase, é que serão convocados para a segunda fase, e essa fase, sim, será realizada por nós aqui no programa de pós-graduação em Engenharia e Produção. Ok? Nessa segunda fase, né, um dos documentos que os candidatos deverão apresentar, né, não apenas os candidatos que se candidatam à nossa área de gestão de operações e logística, mas também para as demais áreas, né, todos deverão apresentar um pré-projeto, né, de pesquisa, tá? No qual deve ter tema, objetivo, referencial teórico, né, para delinear, né, o projeto de pesquisa que pretendem desenvolver uma vez tendo sido aprovado, né, para ingressar no programa. Tá? Então, o evento de hoje visa, sobretudo, né, orientar os candidatos no sentido de fornecer informações, um certo direcionamento para que possam estruturar da melhor forma possível, né, este pré-projeto de pesquisa. Lembrando que isso será cobrado somente daqueles que forem convocados para a segunda fase. Né. Bom, então nosso grupo, dentre os diferentes grupos que compõem o programa de pós-graduação em Engenharia e Produção, né, é aquele que está mais focado, né, no planejamento, controle, no projeto, né, implementação de sistemas de operação e logística. Tá? Para aqueles que já procuraram conhecer quais docentes, pesquisadores atuam na área do GOL, né, aqui no departamento, talvez via site, devem ter encontrado essa relação, né? Mas cabe alertar que nem todos os docentes aqui elencados estão atualmente ativos, participando do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção. Dentre estes colegas, né, por exemplo, este ano, 2012, né, quem está atuando na pós são os seguintes professores, em ordem alfabética: o professor Antônio Rafael Namuro Muscati, eu, Dario Ikumiaki, a professora Débora Preti Roncone, o professor Hugo Yoshizaki, o professor Marco Aurélio Mesquita e o professor Miguel César Santoro. Essa relação, para o ano que vem, poderá ser alterada, porque
a definição de quem poderá atuar no programa de pós em cada ano, né, recebendo novos orientandos, seja de mestrado ou doutorado, e ministrando disciplinas de pós-graduação, essa relação é definida, né, mais adiante, por volta de outubro, né, de cada ano, dependendo da produção docente, né, que é avaliada aí pela comissão coordenadora do programa. Mas é bem provável que os professores que estarão habilitados a receber novos orientandos em 2013, né, não seja muito diferente dessa relação, né, que está sendo projetada aqui. Muito bem. Em termos de área de atuação, o GOL, em linhas gerais, tem o seguinte objetivo, né? Nós temos como objetivo amplo o estudo, a pesquisa, a modelagem, a aplicação de modelos de decisão e de gestão em cadeias de suprimento, sistemas de manufatura, suprimento e serviços, abrangendo os níveis estratégico, tático e operacional. Bom, esses são os objetivos. Agora, quais seriam as principais linhas de pesquisa, né, que a nossa área tem coberto? Essas linhas são as seguintes. Né? Existem 3 grandes linhas, né? Quais sejam? Essa que está em cima, de planejamento, programação e controle da produção em estoques. Uma outra linha, na vertente da produtividade em sistemas de operação e logística. Outra grande linha, no contexto da logística e cadeias de suprimentos. Então eu vou passar a palavra agora para o professor Miguel Santoro, né, decano do grupo, para rapidamente fazer uma apresentação geral, né, no que consiste a linha de pesquisa referente ao PPCP e planejamento de estoques. Obrigado, boa tarde. Então, a nossa área, né, específica ou linha de pesquisa, planejamento, programação e voltada à produção, é uma linha que, em primeiro lugar, tem um viés assim, de modelagem matemática. A gente cuida de modelagem de problemas reais de produção e problemas de decisão. Né? Atualmente, a gente olha tanto o nível de planejamento e programação, principalmente, né, então planejamento dos vários tipos de produção contínua, intermitente e projetos, e programação também, produção contínua, intermitente e projetos. A gente tem sido bastante ativo na área de schedule, né, programação de sistemas de produção como células de manufatura, né, job shop, chamados, né, e enfim, essa é a principal área. Eu participo também, particularmente, na área de logística e principalmente na parte de distribuição, que guarda uma relação muito íntima com a parte de programação da produção. Da nossa área participa a professora Débora, que está aqui presente, que também orienta em modelagem, ela poderá falar alguma coisa. E o professor Hugo, que trabalha mais especificamente com logística. O professor Dario, Paulino e Muscar deverão apresentar as áreas. Gostaria de fazer uma colocação agora, independente da colocação da área, que é sobre o projeto de pesquisa, ou sobre o que o indivíduo deve esperar de um programa de pós-graduação em nível de mestrado. Né? Então, o nosso programa de mestrado, chamado mestrado de pós-graduação estrito sensu, né, ele vai constar de disciplinas e de uma dissertação de mestrado. E para o ingresso, o candidato apresenta já um projeto de pesquisa. E existe uma confusão muito grande entre o que é um projeto de pesquisa e o que é um trabalho prático. Né? As pessoas pensam que executando um trabalho prático, aquilo é um trabalho de pesquisa. E, na verdade, existe uma diferença muito grande. Né? Em geral, o indivíduo, quando trabalha e vem aqui, está acostumado a fazer projetos, obter resultados, e obtendo resultados, aquilo já justifica o projeto.
Um projeto de pesquisa, o método é mais importante que o resultado. Ou seja, ele precisa se basear no método científico para chegar em alguma coisa. Isso normalmente choca um pouco as pessoas, dá um choque térmico na hora que ela começa a fazer. Então, desde o início, quando apresentar um projeto de pesquisa, né, não existe nenhum problema que o projeto tenha uma aplicação prática. Mas ele não é só uma aplicação prática, né? Ele envolve um projeto de pesquisa, ou seja, envolve uma definição muito clara do que ele vai fazer, né? Uma definição clara do modelo conceitual, um levantamento bibliográfico para ver se ele já não está fazendo uma coisa que já foi feita, né? Ou seja, a aplicação tem que ser inédita, ou o tema tem que ser inédito, né? Para ele ter certeza que é inédito, ele vai precisar fazer um estudo bibliográfico grande, né? Ele vai precisar definir um método de pesquisa e definir um procedimento, né? Para aplicar aquele método, né? Um procedimento metodológico, a essa pesquisa vai dar um resultado, né? O resultado não precisa ser obrigatoriamente o melhor possível, né? Mesmo que ele, entre parênteses, não dê certo, isso não significa que aquilo não seja uma pesquisa, né? Diferentemente do mundo real, que o projeto, se não der certo, é um desastre, né? Mas ele pode chegar à conclusão que aquilo não funciona, né? Uma conclusão científica, e já é uma informação para ser usada, né, cientificamente. Então eu estou forçando um pouco para dizer que o método é uma coisa mais importante, e as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Então, ele vem fazer o mestrado, ele vai enfrentar esse problema de gerar uma dissertação, né, que possa suportar isso que eu estou falando, né? Além das disciplinas. Em geral, o mais difícil é a dissertação, né? E por isso que eu estou salientando essas coisas na apresentação do Go. Na nossa área, né, os métodos na área de planejamento, programação e controle da produção e estoques, e na logística, se posso falar um pouco por eles, né, os métodos são baseados em modelos matemáticos, né, não obrigatoriamente, mas a grande parte dos trabalhos tem e dos professores tem esse viés de modelagem. A área de produtividade já é uma área um pouco diferente, o Dario vai explicar com detalhe, né? Então, a gente está disposto a orientar trabalhos, né, que, de maneira geral, usam modelagem, né, matemática para resolver problemas práticos da decisão na área de estoques, produção e logística. Acho que é mais ou menos isso, né, Tâdio? Eu vou passar a palavra para a Débora. Eu posso passar? Posso? Bem, eu vou falar pouquinho, porque, na verdade, eu não estou muito boa da voz, não é meu melhor dia. Não, eu gostaria só de comentar a minha linha de pesquisa. Em geral, eu trabalho parecido com o Santoro, na parte de programação da produção, chão de fábrica, e eu aplico métodos de otimização para resolver os problemas. Esses métodos podem ser exatos, né, fornece a solução ótima com garantia, ou métodos heurísticos, que são métodos que não garantem a otimalidade, mas tem que fornecer uma boa solução, senão não é uma boa heurística. Tá certo? Então, em geral, eu trabalho nessas duas linhas para problemas de produção de chão de fábrica. Os problemas que mais me atraem são problemas de scheduling, tá certo? São os meus favoritos. Mas isso não quer dizer que seja que eu trabalho exclusivamente com isso. Eu gosto da produção no chão de fábrica, que tem toda uma parte de planejamento e programação da produção. Além disso, às vezes, alguns dos meus alunos, não sei como, mas eles têm vontade própria, e eles me guiam para outros problemas que não são os meus favoritos, mas também são muito interessantes. Então, eu tenho atualmente o aluno trabalhando, por exemplo, com roteamento de veículos, porque é um problema que ele tem acesso. E tenho 2 alunos trabalhando com alocação de técnicos de manutenção. Você vê a rebeldia. Mas, e que são problemas interessantes, que são de otimização combinatória e que são problemas adequados
para serem resolvidos através de técnicas, modelos, técnicas exatas ou técnicas heurísticas. Bem, Dario-san? Bom, falando mais especificamente agora sobre essa linha de pesquisa sobre produtividade em sistemas de operação e logística, né? Essa é uma linha de pesquisa bastante já tradicional, não apenas no contexto do grupo de gestão de operações e logística, mas a toda a área de engenharia de produção, né? Ou de industrial engineering, né? Que de certa forma representa o berço, né, da área de engenharia de produção, né? Nesta área, eu e o professor Paulino temos procurado atuar bastante, e o professor Muscati, que é um professor bastante experiente, né, também tem investido um grande esforço nessa área, além de, em particular o professor Muscati também, pela sua facilidade com métodos quantitativos, também, né, tem, dependendo da oportunidade, realizado pesquisas, projetos em outras áreas como PCP, previsão de vendas ou supply chain, né? Mas também tem grande interesse nessa área de produtividade. Bom, então, no contexto atual, né, em que as cadeias de produção, as empresas de produção estão cada vez mais inseridas no mundo globalizado e sujeitas a acirrada competição, né, é do interesse do grupo desenvolver métodos, boas práticas, né, sistemas gerenciais, né, sistemas de indicadores de produtividade, avaliação de desempenho, né, que possam instrumentar as empresas, né, nessa acirrada competição, né. Então, nesse sentido, procuramos atuar tanto no nível mais estratégico e tático, em que procuramos abordar as diferentes abordagens estratégicas que podem ser adotadas nesse esforço de se manterem competitivos, né, como via a vertente de aplicação de métodos e técnicas, por exemplo, da produção enxuta, ou a sua evolução em direção ao Lean Six Sigma, né, ou eventualmente também focando um pouco mais no contexto da planta, avaliando as oportunidades de aplicação de conceitos e métodos do TPM, manutenção produtiva total, né, teoria das restrições, né, e assim por diante. Muitas vezes, alguns estudos acabam até procurando criar pontes entre essas diferentes escolas, né. Então, nada impede que alguns estudos procurem fazer uma aplicação híbrida, né, de métodos de TPM com métodos de produção enxuta, por exemplo, né. Bom, isso no âmbito digamos, no nível mais macro e meso, né, das organizações, tá? Agora, muitas pesquisas também são mais focadas em práticas específicas, né? Então, nesse contexto, a gente procura enxergar, né, métodos mais específicos, tipo, por exemplo, controle para produção no chão de fábrica, né, ou em outras áreas de atuação, né. Então, o nosso programa, estando situado aqui em São Paulo, né, na capital, né, tem sido muito procurado por candidatos que não atuam necessariamente, né, na área de manufatura, na área industrial, né. Temos alunos que vêm de outras áreas, né, no setor de serviços, ou que atuam na área de projetos, né. E então, nesse sentido, temos procurado diversificar, né, a discussão desse tema, ou seja, a aplicação de técnicas de melhoria da produtividade, não apenas no contexto de chão de fábrica industrial, mas também, né, por exemplo, em canteiros de obras, né, na área de serviços e processos de atendimento ao cliente, né, eventualmente alguns processos logísticos, assim por diante. Tá? Então, nesse caso, podemos tentar olhar também indicadores específicos que possam ser utilizados para a avaliação do desempenho do sistema nesse âmbito, né, e a avaliação dos resultados, né. Mais recentemente, né,
dada toda a evolução aí, não apenas a engenharia de produção, mas de todas as ciências na área de gestão, né, em prol da sustentabilidade, a gente tem que procurar também trazer um pouco dessa ideia às nossas pesquisas, né. Então, mais especificamente, eu e também o professor Paulino, num projeto recente, né, procuramos inserir dentro das pesquisas que estão voltadas às práticas de produtividade, também uma certa preocupação de como que essas práticas também poderiam contribuir para sustentar, né, uma produção mais sustentável, né, mais especificamente no sentido de uma produção mais limpa, né, cleaner production systems, né, tá? Então, entendemos que esses métodos que visam reduzir a eficiência, aumentar a eficiência, reduzir desperdícios, né, evitar retrabalho, assim por diante, né, não apenas alavancam a produtividade, mas também ajudam a reduzir, né, o consumo dos recursos, né, e estabelecer maior racionalidade, né, no projeto de sistemas produtivos para o bem aí do meio ambiente, né. Então, essa é uma linha que a gente ainda está tentando alavancar aqui no programa, né, mas aos poucos a gente percebe que as sementes iniciais começam a render frutos, né. Bom, enquanto aguardamos aqui a chegada talvez de algum outro professor, né, até esse ponto aqui eu gostaria de saber se na plateia haveria alguma dúvida, algum questionamento que gostaria de dirigir a nós, né, a professora Débora que está aqui presente, o professor Santoro, eu, sobre aquilo que já foi apresentado. Alguma dúvida? Por enquanto está bem na cara do que eu estou querendo. Está tudo bom. Alguma dúvida? Está bem tranquilo. Como que é o nome de vocês? Sou Carlos. Está sendo transmitido. Ah, ok. Meu nome é Carlos Henrique, eu trabalho com programação de produção, operação de terminais de granéis, então essa primeira parte de planejamento de programação e controle da produção é bem na linha do que eu estou procurando para desenvolver. Ok, obrigado. Okay? Obrigado. Você poderia falar um pouco do seu interesse na nossa área? Sim. Eu sou Aníbal, sou engenheiro de produção, mas a minha atuação sempre foi na área de engenharia e desenvolvimento de produto. Trabalhei muito no setor automobilístico e também com eletrodomésticos. Eu gosto muito da área de produção, nunca atuei em produção, mas eu gosto muito e me atrai muito. E eu me identifico mais com planejamento e programação e controle de programação e controle de produção e estoques. Ok. Depois da nossa apresentação, a gente está reservando uma sessãozinha aí para a gente poder, para os presentes poderem trocar ideias específicas com os docentes que atuam em cada uma dessas linhas, ok? Tá? Então, após a gente encerrar essa parte geral, nós vamos ter que liberar a sala até no máximo 4h20, porque na sequência haverá uma outra apresentação. Então, depois detalhes, né, vocês poderão discutir com os docentes que atuam nesta área específica, ok? Tá? Bom, enquanto aguardamos a chegada de mais algum outro professor que possa completar aqui a apresentação das linhas de pesquisa, queria avançar um pouco mais na apresentação, né, fornecendo mais dados sobre o nosso grupo, nossa área de atuação, né. Aqui tem um quadro, pessoal, que mostra um pouco que tipo de assunto, né, teorias e ferramentas, né, são discutidas no programa de pós-graduação no contexto da área Go. Tá? Então, esse quadro fornece, no passado recente, né, de 2009 até o presente ano, quais disciplinas foram oferecidas por quais ministrantes do Go, né, em que períodos. Tá? Então, aproveitando aqui a presença do professor Miguel Santoro, eu pediria que rapidamente o professor Miguel Santoro falasse um pouco sobre a disciplina PRO 5760, né, Miguel? E
a disciplinas Pro 5082. A disciplina que é Sistemas de Planejamento, Programação e Controle da Produção é uma disciplina que tem como objetivo dar uma visão ampla da área de Planejamento, Programação e Controle da Produção. Normalmente ela envolve uma parte conceitual, né, de planejamento e programação, a parte de previsão de demanda, que não é da área, mas faz falta, é inevitável, né? E aí ela vai pegando cada tipo de produção, né, estoques, produção contínua, produção intermitente e projetos, e vai falando das atividades de planejamento e programação, né? Ela entra em algum nível de detalhe, não de um curso específico de cada uma delas, que nem daria tempo, né? A outra disciplina, Programação de Produção Intermitente, é uma disciplina muito mais específica, voltada à área de scheduling, onde a gente pega pesado, diria, nos problemas de programação, desde a parte conceitual introdutória, e aí a gente estuda programação com uma máquina, programação de máquina em paralelo, programação de Flowshop, e programação Flowshop simples ou com máquina em paralelo, né, flexível que chama, e também JobShop normal e flexível. É um curso, digamos, eu diria profundo na área, que tenta levantar seu aspecto teórico, né? Fazer um resumo dos conhecimentos que tem em cada um deles. E um dos objetivos desse curso é tentar facilitar o indivíduo a achar temas de pesquisa, né, na área. É uma área muito rica, porque existe um monte de problemas de difícil solução por modelos otimizantes e problemas práticos reais, né, bastante complicados. Então, existe uma chance muito grande de se achar um tema interessante, né, não só para nível de mestrado, para nível de doutorado. Essa é a ideia dessas duas disciplinas. Ela de alguma forma, vai em paralelo com as disciplinas da Débora, que ela deverá falar, né, programação inteira, porque a gente usa muito programação inteira na modelagem de problemas de programação, e estudos de meteorísticas, a gente usa muito heurística para resolver problemas de programação, né? Eu acredito que a disciplina da professora Débora, ela dá uma base maior no método, né? E a gente tenta, né? Aplicar isso na resolução dos problemas de programação, né? Bem, eu tenho duas disciplinas, as minhas disciplinas são bem casadas com a minha área de pesquisa, que eu acabei de comentar, né? Eu aplico minhas técnicas nos problemas explicados pelo Santoro na matéria de programação de produção intermitente. E... então tem uma hora que eu paro, que é a disciplina, por exemplo, estudo de meteorísticas, e a gente estuda com mais detalhes, com muitos detalhes, os métodos heurísticos, tá certo? Então é uma disciplina onde realmente a pessoa põe a mão na massa, ela implementa métodos heurísticos, ela cria métodos heurísticos, ela avalia. Eu tenho problemas que eu uso como referência, então eu sei se a pessoa está indo bem ou se está indo mal. E eu acho que é um aprendizado dentro da linha de métodos aproximados. Agora, a segunda disciplina é meio que um pouco uma base teórica, né? A gente aprende a modelar o problema com programação inteira, programação linear inteira, e em alguns casos nós conseguimos resolver de forma ótima. E em outros a gente pelo menos consegue reconhecer que eu não vou encontrar o ótimo. Mas que... Então eu vou passar a bola para as heurísticas, mas a gente tem que saber, né? Então, nada pior do que tentar atacar um problema que já está resolvido com uma técnica aproximada. Por quê? Então, essas duas disciplinas tentam separar o trigo do joio e aplicar a técnica adequada para o problema. Muito bem. Ok. Bom, então gostaria de falar um pouco sobre a disciplina Pro 5759, Sistemas de Produção 1, e sobre a disciplina Pro 5774, Produtividade, Definição, Avaliação e Melhoria. Bom, a primeira disciplina da primeira linha, né, Sistema de Produção 1, é ministrada
em parceria com o professor Muscat, né? Então, já houve anos que eu ministrei, e este ano quem está sendo responsável pelo oferecimento dessa disciplina é o professor Muscat. Mas o programa base, o conteúdo do curso é o mesmo, né? E a ideia é o seguinte, essa é uma disciplina mais de oferecer uma visão geral, né? Sobretudo para aqueles que estão ingressando no programa de mestrado ou doutorado, né? Estão no seu primeiro ano, né? De pesquisa, né? Normalmente os alunos entram no curso e inicialmente procuram cursar disciplinas para obter os créditos necessários, né? E aí depois de um ano e meio, aí o aluno, depois de ter completado a quantidade de créditos necessários, ele começa a se dedicar muito mais para sua pesquisa original, né, e para a realização de coleta de dados, desenvolvimento dos experimentos, né, parte de redação do texto, da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, assim por diante, né. Então, existem diferentes momentos que o aluno passa ao longo do seu programa, né, seja de mestrado ou doutorado. Bom, como eu estava comentando, no início, quando ele está ainda ingressando, né, no programa e procurando se ambientar e tal, né, é interessante recomendar, altamente recomendável que, sobretudo, aqueles candidatos que não cursaram engenharia de produção, né, façam essa disciplina Sistema de Produção 1, né, no qual o aluno, né, vai receber uma enxurrada de conhecimentos, conceitos, né, que vão ajudá-lo a pensar no contexto da engenharia de produção, sob a ótica de um engenheiro de produção, né, de um administrador industrial, né. Então tem gente que vem aqui que fez engenharia elétrica, outros fizeram engenharia metalúrgica, né, tem gente que fez administração de empresas, né, e assim por diante, né. E chegam aqui com alguma ideia do que vem a ser engenharia de produção, tal, o que é um sistema produtivo, quais são os recursos de produção, né, mas ainda não com aquela visão, né, integrada, sistêmica, né, de um engenheiro de produção, né. Então a ideia é desenvolver justamente esse olhar, né, nessa disciplina, ajudar o pesquisador a enxergar que existem diferentes tipos de processos, né. Então tem gente aqui que passou a vida inteira, né, numa empresa de produção contínua, então ele entende como é que funciona um processo contínuo, né, mas ele pode não entender como é que funciona um processo de produção discreta, né, com processos em job, em lotes, né, com muita montagem de componentes resultando no produto final, né, ou tem gente que por outro lado, viveu muito na área de manufatura propriamente dita, né, e não conhece direito o que acontece, por exemplo, na área de produção de projeto, né, que é outro tipo de produção, né. E hoje em dia a indústria naval está sendo revitalizada, a Embraer está forte, né, vários fabricantes de equipamentos estão investindo mais no Brasil. Então, o que acontece na área de produção do tipo projeto também requer, né, sistema de PCP, requer controle de estoques, requer técnicas de melhoria da produtividade, requer indicadores de produtividade. Como é que a gente faz, né? Então a gente procura situar os alunos frente aos diferentes tipos de processos, né, e mostrar que cada um tem diferentes necessidades, cada tipo. Alô, obrigado. Bom, cada tipo de processo, tipo de sistema de produção enfrentam restrições diferentes, tem que buscar objetivos de desempenho também diferenciados, né? Então, a gente precisa preparar o aluno a saber se posicionar melhor perante os diferentes tipos de processos para oferecer soluções adequadas, né? Então, o que é mais adequado para uma produção intermitente não necessariamente vai também ser
estendido para um ambiente de produção contínua, que também, por sua vez, o que se aplica no ambiente de produção contínua, né, inversamente, não necessariamente dará os melhores resultados na produção discreta, né, o que vale em projetos, de repente, não faz sentido na produção repetitiva, em alta escala, né. Então, a gente procura aguçar o olhar do aluno, né, para poder identificar, né, as peculiaridades de cada sistema de produção e a partir dessa identificação saber desenvolver e propor os melhores métodos, as melhores ferramentas, né, para atingir o objetivo procurado. Muito bem. Outro ponto é que, inicialmente, né, essa disciplina focava basicamente em sistemas de produção tipo industrial, né, mas, sobretudo, depois aí que a gente entrou no século XXI, né, na beira do século, né, cada vez mais a gente fala não apenas em produção de bens, mas também em produção de bens e serviços, né, tá? Então, procurando acompanhar essa evolução, né, temos procurado discutir sistemas de produção, seja de bens, seja de serviços, né, tá? Mostrando também, então, que dependendo da natureza daquilo que vai ser produzido, né, objetivo de produtividade diferente, objetivo de desempenho diferente, né, então a organização por trás do sistema deverá ser diferente, né? E também mostrando aqui muitas coisas que foram inicialmente em caráter pioneiro introduzidas na área industrial, na área de manufatura, né, hoje tem sido gradualmente absorvido, né, por organizações na área de serviços também, né? Então não é porque uma certa técnica, né, foi inicialmente implantada em chão de fábrica, por exemplo, setup rápido, né, é uma técnica típica de chão de fábrica, né? Agora, não é porque foi desenvolvido inicialmente em chão de fábrica que as ideias, os fundamentos, a lógica de racionalização do setup rápido não possa ser estendido ao ambiente administrativo, ao ambiente de projetos, né? Então procuramos mostrar que existem possibilidades interessantes de aproveitar a experiência da manufatura para também transplantar essas práticas, né, para o ambiente administrativo, né, ou de serviço. E vice-versa, né? Tem técnicas, propostas que surgiram na área de serviços, né, e que até pouco tempo atrás não era muita grande preocupação para gestores industriais, né, mas que gradualmente tem sido também absorvido por gestores de chão de fábrica. Ou seja, pode haver aí um aprendizado mútuo entre pessoas que atuam em serviços e pessoas que atuam na área de manufatura. Em relação à disciplina PRO 574, produtividade, definição, melhoria, avaliação e melhoria, a ideia dessa disciplina, né, é oferecer aos alunos, né, uma visão geral, bastante completa, do que vem a ser a produtividade, né, porque muitos que entram no programa, né, pelo olhar de supply chain, ou pelo olhar de um sistema de produção contínuo, discreto, de alguma forma eles procuram desenvolver soluções, né, que ajude a empresa a melhorar o seu desempenho, né? E uma das formas de avaliar o desempenho é a sua produtividade, né? Agora, a definição da produtividade varia bastante, né, do setor industrial, do tipo de processo envolvido, né? A forma de mensuração, a forma de avaliação, né, dos resultados de produtividade também, né, pode variar muito, né, de organização para organização, de tecnologia para tecnologia e entre setores, né? Então a gente procura mostrar que existe essa miscelânea de visões sobre o que é ser, né, ter alta eficiência, né, o que é ser uma organização de alto desempenho, né? E aí, para ajudar os alunos a, então, filtrar aquela definição que seja mais apropriada, né, para o seu projeto, para o seu estudo, né? Uma vez filtrado, então, ele vai conseguir entender melhor, medir melhor e avaliar melhor. E se o resultado da avaliação não for satisfatório, ele vai querer
encontrar caminhos para melhorá-lo, né? Então, a gente só vai conseguir melhorar se a gente conseguir entender, né, como aquilo foi medido, né, como que aquele resultado foi apurado, né? Senão a gente não consegue oferecer um caminho das pedras para um pesquisador, né, que está querendo ajudar uma organização, um sistema produtivo a melhorar sua produtividade, né? Então essa é a ideia da disciplina PRO 5774, né? Miguel, você poderia falar alguma coisa sobre a disciplina 5807? O professor Hugo ainda não chegou. Acho que eu prefiro não falar, né? Mas eu acredito que o Hugo deva haver nessa disciplina, primeira coisa, decisões de nível estratégico, né, que é a conformação do sistema logístico, né? Configuração, desculpe, do sistema logístico. Então deve ter problema de localização, né? Você decide onde localiza as coisas, onde localiza o sistema, onde você tenha fábricas, você tenha centros de distribuição, etc., né? Escolha de modais, né, para transporte, enfim, olhando o sistema no nível estratégico, tomar decisões sobre configuração. Outra coisa que seguramente ele vê na disciplina são modelos de decisões de nível tático, né? Por exemplo, dimensionamento de frotas, né, para atendimento, planejamento, né, do fluxo logístico, que às vezes é feito junto com o fluxo de produção, decisões de uso de modais, mas não no nível de detalhe amplo como se dá no nível estratégico, né, o nível mais detalhado, assim por diante. E deve também abordar problemas de nível operacional, principalmente problemas de distribuição, né, distribuição física, roteirização e programação de distribuição física, né, que, por sinal, eu particularmente acho programas muito interessantes, né, que guardam uma relação muito forte com a parte de programação da produção, né, onde ali você olha sistemas de transformação e na parte de logística você olha sistemas de transporte, né, de locomoção das coisas. Então, acredito que seja essa a linha da disciplina, pelo que eu conheço do Hugo, né, na solução de problemas de logística e cadeia de suprimento. Deve ver também alguma coisa de estoques, que é visto em sistema de planejamento e programação atual da produção, mas em geral, na parte de planejamento e programação atual da produção, a gente olha o sistema de estoques em local único, né? O pessoal de logística, em geral, vê estoques em múltiplos locais, ou numa cadeia inteira, né? Ou uma cadeia inteira, e vendo não só o problema de decisão de aquisição em um ponto, mas a decisão de transferência e posicionamento dos itens, né, na cadeia de distribuição, na rede de distribuição. Então, acho que é isso mais ou menos que tem essa disciplina. Obrigado, Miguel. Agora queria aproveitar na sequência, aproveitar a presença do professor Miguel e da professora Débora, né, para a gente talvez aproveitar essa oportunidade para passar algumas recomendações de como é que os candidatos à nossa área eventualmente possam tentar propor um projeto de pesquisa, né, um pré-projeto de pesquisa, né, que seja mais alinhado, né, que vá de ao encontro aí, né, aos os tipos de projetos que vocês têm conduzido no passado recente, né? Então, com relação a isso, no próprio edital aqui, né, sobre o processo seletivo, né, pessoal, que está publicado no site do nosso programa, né, clicando então aqui em Seleção 2013, você tem acesso a todo o edital que já está no ar, né, tá? E aí, se vocês puderem consultar o item 322, né, aqui já tem uma
sugestão de como organizar, estruturar o seu pré-projeto de pesquisa, né? Tá? Então, é um documento objetivo, né, de até 10 páginas, tá? Não é nenhuma monografia, tal, né? Tem que ser bem conciso, objetivo, né? Mas bem fundamentado, né, e bem recheado aí, né, de proposições teóricas, metodológicas, né, e a gente espera que o candidato possa demonstrar aqui nesse documento, né, em qual é o referencial bibliográfico inicial que ele está considerando como ponto de partida para a sua proposta de dissertação ou de mestrado, né. Bom, esse documento aqui será cobrado somente daqueles, voltando a repetir, né, daqueles que forem bem-sucedidos na primeira fase, que será aplicada pela FUVEST este ano, né, tá? Então, aqueles que forem aprovados na primeira fase, né, serão convocados para a segunda fase, né, em que haverá um exame oral, né, em que a ideia vai ser discutir mais objetivamente, no detalhe, né, então, sobre o conteúdo desse pré-projeto. Tá? Também terá uma parte escrita. Então, a segunda fase tem a apresentação do pré-projeto de pesquisa e tem uma parte escrita também, em que aí o aluno de cada área, por exemplo, o candidato ao GO, né, vai ser submetido a um exame específico sobre questões de gestão de operações e logística, porque a primeira fase é geral. Né, então, é mais para avaliar conhecimentos gerais, raciocínio lógico, né, habilidade de redação, né, e conhecimento de inglês, assim por diante. Tá? Então, na segunda fase, teremos a prova específica da área, né, e a discussão do pré-projeto de pesquisa. Bom, pré-projeto de pesquisa precisa delinear título e delinear objetivos, o assunto. Tá? Então, como então propor um tema com um certo objetivo que possa ir de encontro ao esforço realizado pelo pesquisador no passado recente? Então, para isso, a gente sugere, um bom caminho seria o seguinte, pessoal, né? Vocês poderiam entrar no site do departamento, né? E aí, clicando aqui no menu da página principal, dá para escolher, acessar a área referente à pesquisa. Acessando a pesquisa, né, tem um outro menuzinho que dá acesso aí ao banco de dados que cataloga as publicações qualificadas, né, dos docentes do departamento. Né. E aí, estou acessando a área de pesquisa e buscando o banco de dados de publicações, né. Aí, na sequência, vocês podem ter uma janelinha que dá para vocês poderem escolher tipo de publicação que vocês gostariam de consultar. Né? A gente recomenda que vocês consultem, sobretudo, artigos publicados em periódicos do passado recente. Né? Tá? Mas também vocês podem consultar que tipo de trabalho de formatura de graduação, ter orientado, né? Ou quais capítulos de livros ou livros na íntegra foram publicados pelo docente, né? Caso haja. Tá? Mas acho que para os candidatos ao programa de mestrado e doutorado, né? O que mais interessa seria, sobretudo, conhecer o perfil do pesquisador via artigos publicados em periódicos no passado recente, né? Ou capítulos de livros. Tá? E também consultando dissertações e teses, né, de alunos recentemente graduados. Tá? Bom, aí vocês podem escolher o tipo de produção e o docente, né, que vocês gostariam de pesquisar. Tá? Então, fazendo essas escolhas, vocês podem acessar, clicam, né, em buscar embaixo, e a tela vai recuperar e mostrar aí toda uma relação de trabalhos publicados recentemente. Aí, recomendação se tiver acesso free, baixem um artigo em PDF, leiam com atenção, reflitam sobre o conteúdo, né, procurem encontrar pontos em comum com aquilo que vocês gostariam de fazer, né, tá? E caso não haja, vocês não tenham, seja algum artigo ou capítulo de livro em que vocês não tenham acesso free, vocês podem consultar aqui na nossa biblioteca.
Tá? Então, mesmo sendo visitantes, vocês podem consultar nossa bibliotecária, né, e perguntar, poder consultar o capítulo do livro tal, do professor fulano de tal? Né? Então, a bibliotecária vai ajudar vocês a conhecer, né, que tipo de trabalho aquele pesquisador em particular andou desenvolvendo no passado recente. Certo? Outra forma, né, seria vocês entrarem no site do programa, né, o PPGEP, aí vocês podem buscar, clicar em docentes, tá? E aqui os docentes já estão organizados por área, né? Então, por exemplo, se vocês clicarem aqui sobre Miguel César Santoro, né, tem aqui a página sobre Miguel César Santoro, e aqui vocês podem clicar no currículo Lattes dele, né? Tá? Aí vocês clicam aqui em produções, né? E aqui tem uma relação, né? Então eu convidei o professor Santoro para falar um pouco sobre as publicações mais recentes, professor. Quem sabe com isso você consiga fazer um apanhado, né, de que tipo de trabalho você tem desenvolvido no passado recente para estimular os próximos candidatos. Então, o primeiro trabalho aqui foi escrito com uma colega que está aqui ao meu lado, a Débora. Né? É um modelo de decisão que mistura o nível estratégico e tático. Foi feito a partir de um trabalho prático numa mina de cloreto de potássio. Então, o cloreto de potássio é extraído no Nordeste e ele é usado em fertilizante e distribuído pelo Brasil inteiro. E ele, como todo bom transporte brasileiro, é feito por caminhões, né? Só caminhões. Então ele vem lá de Sergipe e desce. A região de maior consumo, como sempre, é sul e sudeste, né? Desce por caminhões. E uma mina, ela, pelo custo de equipamentos e dimensionamento, ela trabalha num nível fixo de extração, né? É muito caro a parada de equipamento, né? Então, quando eles compram equipamento, o equipamento é para trabalhar e para extrair minério, não pode brincar, né? E eles só aumentam a capacidade quando já estão estrangulados a demanda, né, para poder garantir isso. E o fertilizante tem um uso sazonal, né, completamente diferente. Então o que acontece? O minério é extraído continuamente, a demanda é sazonal, então eu tenho que ter estoque, né? O estoque normalmente fica na mina. Então na época de baixa demanda, o estoque cresce e desce a demanda. E existe uma dúvida se valeria a pena o seguinte: o frete tem um preço variável no tempo, né? Porque os caminhoneiros estão mais ocupados ou menos ocupados, então tem uma variação de preço de frete. A dúvida é a seguinte: será que seria interessante eu colocar na região sul, provavelmente, né, um armazém, e aproveitar a época que o frete é barato e estocar aqui embaixo, em lugar de estocar lá em cima e vir para baixo, né? Ou seja, eu estou trocando um custo de transporte por um custo de armazenagem aqui perto, né? Então a ideia do trabalho foi esse. Isso foi vertido numa versão científica, feito levantamento biográfico, etc., né? Caracterizado o modelo, e feita uma pesquisa e foi publicado, né? Então, eu achei interessante que tem uma parte prática e uma parte científica misturada, né? O segundo é um trabalho na área de programação da produção, né, de scheduling mesmo, e é um trabalho que olhou a simulação de regras de sequenciamento, que é uma heurística construtiva, diria que até simples, né, para resolver o problema de programação. Só que ele pegou um produto com estrutura em árvore, né? Em geral, os trabalhos de programação, ou óleo máquina única, ou óleo máquina em paralela, ou flowshop ou jobshop, produto onde ele não tem estrutura, né? Ele é um caminho. Aí ele está olhando o produto com estrutura, ou seja, a programação do produto com estrutura, e ele faz uma análise também estatística, porque ele pressupõe
que depois que você faz um programa, um monte de coisa acontece e o programa não é realizado, né? Então ele procurou se obter uma medida, né, da alteração de desempenho, quer dizer, foi simulado e a realidade é mudando para poder avaliar, né? Então o trabalho tipicamente de scheduling pesado. O trabalho de baixo é sobre modelos de estoque. Essa área de estoque é uma área, eu considero extremamente maltratada pelas empresas, né? Onde se faz muita coisa mal feita, né? E pouca gente fazendo coisa decente na área de gestão de estoques. O motivo disso é que é uma área que ou você tem livros teóricos, muito teóricos, ou tem um monte de gente chutando sem saber o que está fazendo, né? Então não existe uma coisa intermediária. O indivíduo que vai estudar, aplicar, ele tem muita dificuldade de achar uma literatura para saber como enfrentar o problema, né? Como eu gosto desse problema e já trabalhei nisso, né? Então aí nasceu uma ideia de aplicar, né, uma abordagem bastante inovadora para a gestão de estoque, onde eu escolho, né? Aí se estuda um processo onde eu escolho o melhor modelo para a gestão de compras dos itens de um estoque, né? Então, existem vários modelos alternativos, né? Cada modelo pode ser parametrizado de maneira diferente, né? E eu preciso achar o melhor modelo, o melhor parâmetro para cada item, né? Olhando o estoque de maneira global. Então, esse trabalho aí olha esse tipo de problema, né? E deu origem a uma dissertação de mestrado. O segundo e o terceiro deram origem a uma dissertação de mestrado. O do Mesquita embaixo, também foi feito com um professor aqui, que nasceu da tese de doutorado dele, que é a análise da aplicação de modelos de planejamento e controle da produção na indústria farmacêutica. Então pegou um tipo de indústria e foi se olhar como é que eles aplicavam, né, o que era aplicado de planejamento e programação. É um trabalho mais qualitativo, né, mas que... E junto com o de baixo, com o do Pacheco aí, né? Eles mais ou menos são casados, que é a adoção de modelos de programação, né? Para ver como é que era usado o conhecimento na área de scheduling, né? E o software na área de scheduling no mundo real. É triste a conclusão, mas os trabalhos se basearam nessa ideia, né? As pessoas realmente não... Por exemplo, quando compram o software, o que vende não sabe o que está vendendo, o que compra não sabe o que está comprando e faz esse negócio. E assim vai. Então faz uma avaliação um pouco mais cuidadosa, né, do que acontece quando a empresa vai decidir sobre o uso de software e coisas desse tipo. Bom, acho que é isso, né? Acho que são os principais. Os outros são mais velhinhos, né? O de baixo é um trabalho na área de simulação, né, que tentou achar uma metodologia que facilitasse a aplicação de simulação, né, em linhas de produção contínua, né, linha de motores, no caso. Exatamente. Ô, gente, tá errado uma coisa agora que você... Ah, não, tá certo. Tá, desculpe. Ah, tá certo. Então... Essa é a cara das pesquisas. Atualmente eu tenho pesquisado mais na área de scheduling mesmo, máquinas em paralelo e isso, e um pouco na área de corte e empacotamento, que, digamos, é uma área intimamente ligada à nossa. Por exemplo, existem processos produtivos, por exemplo, corte de chapas, onde eu tenho que colocar moldes e cortar chapas, né? Então, o processo é feito em lotes, e eu tenho um problema de eficiência no uso das chapas, né? Eu dou consultoria para a indústria aeronáutica. A aeronáutica tem por excelência esse problema, né? Que ela tem materiais muito caros e tem um monte de coisas de alumínio, né? Um avião é um monte de alumínio rebitado, se olhar com calma, né? Aquilo. Então, existe um corte muito grande de chapas de alumínio, caríssimo, material caríssimo, e eu preciso economizar essas chapas, né?
Por outro lado, no processo produtivo, as peças que são cortadas têm datas, e têm datas muito diferentes. Então, se eu otimizar o uso das chapas, eu acabo tendo que fazer coisa antecipada ou atrasada. E se eu não atender data, eu uso mal a chapa, né? Eu tenho um conflito que está aí no meio, né? E eu tenho um problema de otimização de corte, né, que é visto na área de corte e empacotamento, e um problema de scheduling, que é data visto junto, né? Então isso mistura as duas coisas, né? Então eu tenho estudado o corte e empacotamento e o schedule, né, bastante. Esse é um problema bastante interessante, né, nessa. Eu vou comentar alguns artigos. O primeiro, esse coautor é problemático, mas o artigo ficou bom. Esse artigo ficou legal. O segundo é um trabalho com um aluno meu de doutorado, em scheduling. Aí meu outro lado, né, com método exato, Breitenbaum. O terceiro foi um trabalho, na verdade, que é uma linha que eu estou abrindo, que é trabalhar com scheduling, mas com a parte mais estocástica, né? Por exemplo, tempo de processamentos variáveis. Você não sabe que tarefa você vai ter que fazer até o instante do planejamento. Então, é uma parte mais estocástica. O de baixo foi um aluno de mestrado, que são regras de despacho para minimização do atraso total no Flowshop flexível, que é um ambiente muito comum nas indústrias, né? Na verdade, o Flowshop também é bem conhecido. O de baixo foi um aluno de mestrado também. Mas esse daí já foi um ambiente onde eu tinha bloqueio, porque eu não tinha espaço de armazenamento. Flowshop são máquinas em série, e nos anteriores eu podia armazenar no meio, entre uma máquina e outra. Nesse daí, não, eu não tinha como armazenar. Então, como eu não tinha como armazenar, eu tinha que aproveitar essa característica, que é bloqueio. Tipo, se eu não posso tirar esse produto dessa máquina, a linha fica esperando por mim. Tá certo? Mas é um problema legal. E esse também a gente usou heurística. O próximo do Sakuraba também é com heurística do Flowshop, mas aí não era só atraso, era também adiantamento. Eu queria minimizar as duas coisas, eu não queria entregar antes também, porque eu tinha um custo de estoque. E aí eu vou falar mais alguns. Esse aqui eu usei metaheurística também para o JobShop. Esse daqui foi uma parte de empacotamento. Vocês notaram, né? Eu gosto de scheduling, mas tem sempre alguém me puxando para outro lado. Então, essa aí, com os meus coautores, eu fui para o lado de empacotamento de itens retangulares. O de baixo é transporte de cana-de-açúcar. O outro também é empacotamento de cilindros num container retangular. Esse foi bacana. E esse daqui, o último com o Celso Suíno, o Celso Suíno foi meu aluno na disciplina de meteorística. Foi uma das primeiras turmas que eu ministrei, e ele ficou muito empolgado, e ele fez um trabalho e foi ficando bom. Uma hora ele chegou para mim e falou assim: professor, não está melhor do que o da literatura? Acho que eu estou indo bem. E realmente, nós paramos para analisar e continuamos a trabalhar, né, no método que ele estava desenvolvendo, e realmente nós conseguimos bater a literatura, e a gente acabou publicando um artigo. Esse rapaz além de ser um excelente aluno, ele é muito paciente. Eu mandava ele rodar de novo, rodar de novo, rodar de novo. Sim, professora. Claro, professora. E até o artigo ficar bom o suficiente para submeter. Bem, meninos, acho que eu já passei pelos meus artigos. Tem outros mais antigos, mas aí vai revelar minha idade, acho melhor não. Tá bom já.
Bom, gostaria de falar um pouco também sobre algumas das publicações recentes que conseguimos gerar no âmbito do programa, né? Esse mais recente é o fruto do trabalho de dissertação de uma aluna de mestrado que ainda vai defender o mestrado, né? A Cristiane Busso, né? Então, esse foi um trabalho baseado no método de estudo de casos, né? Em que o objetivo foi mostrar como que um sistema de avaliação do desempenho de uma planta, né, dependendo do seu escopo, né, acaba limitando bastante as possibilidades de utilizar esta informação gerada pelo sistema de avaliação de desempenho, né, para fins de tomar decisão mais estratégicos, né. Então, no início, nós pegamos o caso de uma planta que a pesquisadora tinha amplo acesso, né? Conseguimos utilizar a base de dados que eles utilizaram, né, no passado recente, utilizando o antigo sistema de avaliação da utilização da capacidade de planta, né? E como que eles, a partir desses sistemas, eles mensuravam as perdas industriais, né? E aí conseguimos demonstrar que eles foram melhorando a utilização da capacidade com base nesse sistema de avaliação de desempenho, mas chegou um ponto que, baseado naquela definição de utilização da capacidade, a gestão da fábrica havia chegado ao máximo possível de aumento de eficiência, né? Contudo, avaliando, né, sob uma ótica mais holística, nós vimos que a fábrica ainda estava subutilizada, né, porque, na verdade, a fábrica ainda está sujeita a paradas, né, não programadas ou paradas por ociosidade, né, que eram causadas não por uma decisão equivocada da gestão da planta, mas por falhas de outros agentes que estão lá no corporativo, em vendas, na distribuição, né, que tomaram decisões que depois se repercutiram indevidamente na gestão da fábrica. Então, propomos uma nova sistemática de avaliação de indicadores que captassem, né, essas perdas, né, e apontassem os responsáveis, né, por essas perdas, para envolver esses responsáveis, seja em vendas, seja em distribuição, seja em experimentos, pessoal de P&D, que é parada de produção para fazer experimentos de novos produtos, tal, né, fossem informados sobre, né, sobre a repercussão dessas, né, decisões que muitas vezes não muito bem pensadas, ou pensadas somente sobre a ótica daquele departamento e não sobre a ótica da produção, né? Então, com isso conseguimos mostrar como que revendo um sistema de avaliação de indicadores de uma planta, né, a planta conseguiu, né, fazer uma gestão mais, colher informações mais ricas, né, para melhorar a sua gestão, né? Esse trabalho aqui foi um trabalho que desenvolvi com colegas da Unicamp e da FEA, né, aqui da USP, e foi um trabalho também de estudo de casos múltiplos, né, em que procuramos mostrar como que a metodologia do Value Stream Mapping, né, mapeamento do fluxo do valor, que inicialmente foi proposto para ser aplicado para medir, né, o lead time, porcentagem de tempo com valor agregado, né, no ciclo de produção, no âmbito de uma fábrica, como é que essa metodologia do Value Stream poderia ser utilizada de uma forma mais ampla, procurando varrer, né, a produtividade, a eficiência, os processos de agregação de valor, no contexto maior, por exemplo, entre um cliente, uma montadora e seu fornecedor, um fornecedor-chave, né, que fornece um componente estratégico, né? Então, conseguimos identificar alguns casos pioneiros de aplicação dessa técnica no Brasil, em 3 empresas diferentes, e pudemos fazer um estudo de casos múltiplos, né, para avaliar o potencial de aplicação desta ferramenta, né? Este artigo aqui eu vou me abster de comentar, porque é um artigo mais individual, né, não é resultado de pesquisa de aluno ou com colegas, né. Este outro trabalho aqui também resultou
de um trabalho com um colega da FEA e com um ex-aluno de graduação, né? E aqui a gente procura discutir um fenômeno que talvez muitos ainda desconheçam, né? Mas muitas empresas de produtos padronizados, né, que se acostumaram aí com a ideia de implantar linhas de produção seriadas, né, de alta capacidade, né, com tempos de ciclo curtos, seguindo bem a linha da lógica do Henry Ford de produção em massa. Muitas dessas empresas começam a perceber que linhas de produção baseadas em esteiras rolantes, correias transportadoras, com dezenas até centenas de operadores, né, de repente pode dar a impressão de estarem sendo eficientes, mas, né, na prática, né, pode ter muita ineficiência, muito desperdício, muita subutilização de homens-horas, né, ao longo da linha. Né? Então, isso fica acobertado. Tá? Então, procuramos mostrar, né, como que, através de um estudo de caso que pudemos desenvolver de uma planta aqui no Brasil que teve a coragem de procurar enxergar esse fenômeno com mais clareza, né? E ao perceber que realmente havia muita ineficiência na linha de montagem deles, optou por quebrar essa linha grande em linhas mais curtas, chamadas células de trabalho, né? Para ter fluxos paralelos de diferentes produtos. Né? E com isso conseguimos colher dados empíricos que mostram que a produtividade dessa nova forma de organizar o layout e o fluxo da produção, né, melhorou substancialmente em relação àquela estratégia de concentrar capacidade em poucas linhas de alta capacidade. Okay? Um outro trabalho que eu gostaria de comentar no sentido de tentar mostrar a aplicação de diferentes métodos de pesquisa. Deixa eu ver onde que está o trabalho. Ué, cadê? Aqui. Engraçado, não está aparecendo aqui. Do Sakurada. É do Nelson Sakurada, engraçado. Ah, tá, aqui, mais pra cima, né? Perdão, eu estava vendo em apresentações de trabalhos. Tá aqui, tinha que olhar aqui, isso. Olhar o trabalho do Sakurada. Bom, esse é um trabalho em que nós procuramos investigar a questão da produtividade em sistemas de operação na área de serviços. Né? Então, quando a gente fala em serviços, tem diferentes categorias de serviços. Serviços profissionais, que são serviços mais elaborados, baixa escala, tal. Por outro lado, temos serviços em massa, né, em que o volume de produção é elevado, né, e loja de serviços que se situam numa situação intermediária. Né. Então não faz muito sentido a gente ficar discutindo eficiência e produtividade em serviços tipo profissionais, né? Mas para serviços em massa, em lojas de serviços, né? A gente procurou nessa pesquisa enxergar como é que a utilização de ferramentas de simulação de eventos discretos, que nem Arena e ProModel, né? Poderiam também ser utilizados para projeto e redesenho, né? De sistemas de operação em serviço, em que a gente deixa de ficar focaram tanto na operação de máquinas ou equipamentos, empilhadeiras ou pontes rolantes, e o foco passa a ser o desempenho, né, os tempos, os deslocamentos dos atendentes, dos provedores, né, do sistema de serviço. Né. Então, procuramos mostrar como que isso poderia, como que as técnicas de simulação de eventos discretos poderiam ser utilizadas para este fim, né, e só que mostramos que existem sérias limitações. Né. Então, foi a ideia mostrar o seu potencial, mas também revelar suas grandes limitações, porque a tecnologia ainda não evoluiu suficientemente, né, para oferecer informações mais qualitativas, que são mais importantes no contexto de serviços. Né. Tá. Um outro assunto que é de meu interesse é a questão da customização em massa. Né. Então, esse é um assunto, talvez uma nova fronteira de negócios para muitas empresas, né? E já houve a época da produção de produtos
altamente padronizados, restringindo bastante o catálogo de produtos, que foi a ideia de Henry Ford, né, um produto único, altamente padronizado, em grande volume. Né. Atualmente vivemos a época da produção enxuta, com um mix mais variado, amplo de produtos, e cada modelo sendo fabricado em quantidades mais intermediárias, né. Mas num futuro não muito distante, em muitos negócios, a tendência talvez seja dar mais voz para o cliente, no sentido do próprio cliente poder ele mesmo influenciar cada vez mais no projeto, na configuração final do produto que ele espera receber. Né? Isso já é realidade em certos segmentos, como, né, venda e distribuição de notebooks, que nem é o caso, como no caso da Dell, né? Fabricantes de tênis, que nem a Nike, a Adidas, também já em alguns mercados, né, mais maduros, oferecem essa possibilidade, e uma infinidade de novos fabricantes, novas áreas de atuação, como até fabricantes de vitaminas, muesli, camisas sociais, né? Estão procurando criar interfaces informatizadas que possibilitem os consumidores via web especificar o produto que gostam de receber, né, para, a partir da captura dessas informações, poder startar um processo produtivo, né, que gere o produto com a cara que o cliente espera receber. Então, esse em linhas gerais, a grande ideia da customização em massa. Né? Então, o que o pessoal chama de o marketing one-to-one, né? De um para um, praticamente. Né? Só que é uma ideia bastante atraente, bastante excitante, mas do ponto de vista de eficiência, produtividade, soluções de layout, soluções de controle de fluxo, é um problema bastante complicado. Né? Então, também tenho procurado orientar alunos que têm um interesse específico em desenvolver metodologias, propostas que ajudem as empresas a se estruturar melhor para poder entrar na era da customização em massa. Ok? Tá. Bom, estamos quase chegando ao final do tempo que nos resta para essa apresentação. Né? Então, após a apresentação dos principais projetos de pesquisa que os 3 docentes do GO que estiveram presentes hoje, a professora Débora, eu e o professor Miguel apresentaram hoje, eu só queria mostrar, para concluir, né, como que tem sido a nossa capacidade de absorção de novos alunos, ano a ano. Tá? Então, a capacidade de absorção de alunos pelo GO depende de vários fatores. Né? Um dos fatores é o número de docentes habilitados naquele ano a poder receber novos alunos. Né? Então, isso não é porque um professor do GO, né, tem interesse de receber um novo orientando, porque tem um aluno que gostaria de trabalhar com ele, que ele vai levantar o braço e falar, ok, eu posso receber. Não é bem assim. Quem decide se o docente tem condições de receber novos alunos de mestrado e doutorado, né, é a comissão coordenadora do programa, e isso se baseia em critérios bastante objetivos de produção acadêmica. Né? Quanto que o docente produziu de artigos, capítulos de livros, apresentações em congressos, no passado recente. Tá? Bom, então dependendo é claro que quanto mais docentes estiverem habilitados no ano, maior será a nossa capacidade de absorção. Né? Certo? E quanto menos docentes estiverem habilitados naquele ano, menor será a capacidade de absorção, certo? Além disso, nós temos um teto. Cada docente pode receber um número máximo tem um estoque máximo de alunos, né, em orientação. Tá? Então, a cada ano, uma certa quantidade de alunos defende o mestrado, doutorado e sai liberando vagas, e aí novos alunos podem ingressar para ocupar aquelas vagas. Tá? Então não dá para precisar garantir que os ingressantes de 2013 podemos ter até 8, 9 ou 10. Não dá para dar um número, né, cabal para isso. Tá? Mas para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, os números têm flutuado, né, conforme essa tabela ilustra. Tudo bem?
Tá? Nesse ano aqui a gente podia ter até absorvido mais alunos, pessoal, só que realmente, quer dizer, dependendo do ano, né, então talvez o nível de preparo, né, dos candidatos, dependendo do ano, está um pouco mais acima, está mais para baixo, né, o nível de concorrência também, né, dependendo do ano, né, tem alunos que procuram mais o mercado de trabalho porque o mercado está bombando, não, com isso os números podem flutuar para cima ou para baixo, né, mas no passado recente ficaram nesse patamar. Tudo bem? Tá, e acho que não vai fugir muito disso em 2013, ok? Tá. Bom, com relação a essa apresentação aqui, eu vou disponibilizar para vocês que estiveram presentes, né? Então eu vou estar recolhendo aqui nome e e-mail para poder mandar para vocês, certo? Tá? Então vocês receberam uma cópia, ok? Tá? Então, para finalizar, professora Débora, tem algumas palavras para os nossos candidatos? Não? Ok, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Para a plateia que está presente aqui, que se vocês tiverem interesse de conversar mais especificamente com algum professor, ao encerrar a transmissão, podemos se dirigir a uma outra sala e dar continuidade às conversas, ok? Obrigado pela atenção.